A paz do Senhor Jesus, a toda a igreja, a todos os irmãos que estão me ouvindo. Eu fui convidado hoje, foi me dada essa responsabilidade, esse privilégio de poder trazer a mensagem do Evangelho para os irmãos aí que estão me ouvindo, pelo Michel, pelo nosso irmão Michel. Eu agradeço essa oportunidade. Eu confesso, hoje estou um pouco nervoso, está tudo improvisado aqui. Tem pelo celular mesmo, eu estou filmando, tem um fonezinho velho aqui. Espero que o vídeo chegue em boa qualidade e o som também para vocês, tá bom? É a primeira vez que eu faço isso. Espero que o Senhor nos ajude aí nessa caminhada, nessa reunião nossa. Nós não podemos estar juntos, por isso disso, não podemos nos reunir. Nós estamos enfrentando agora um inimigo mortal, né? Um inimigo implacável, o coronavírus, um vírus que tem se espalhado desde a China pelo mundo todo, ceifando muitas vidas, né? Deixando muitos mortos por onde passa. Então, para nos precaver, né, para cuidado da nossa saúde, do nosso próximo, né, da igreja, nós estamos de quarentena, nós estamos, pelo decreto do nosso governo, estamos em casa, não podemos nos reunir, mas não estamos deixando, né, de orar, de nos edificarmos uns aos outros com uma palavra. E por isso nós estamos usando esses meios comunicativos, né? Mas eu creio que da mesma forma o Espírito Santo, né, está em nós. Nós somos o templo do Senhor, né, onde nós estamos reunidos, falando do nome dele ali, ele está. Eu creio que da mesma forma como se nós estivermos lá no prédio, né, no nosso local de reunião, o Senhor vai nos tocar, o Senhor vai ensinar-nos a sua palavra. Eu considero isso, irmão, esse evento que está acontecendo em nossa geração, esse evento único, né? A nossa geração ainda não tinha presenciado algo de uma escala tão grande assim, um vírus como esse, né? E eu considero isso um juízo parcial de Deus ao mundo, né? Não um juízo total. Eu considero isso uma chamada de Deus ao mundo, né? Aos homens, às nações, aos grandes líderes, aos grandes reis, aos grandes governadores, uma chamada ao arrependimento, né? Nós sabemos, meus irmãos, que quando Jesus Cristo voltar, não vai mais haver oportunidade para o arrependimento. Vai ser o dia em que o Senhor Jesus irá julgar todas as nações, todos os povos, todos aqueles que não creram nele. Nós cremos que, assim como nos dias de Noé, será, né, quando Jesus Cristo voltar. Hoje eu quero trazer um tema que se torna oportuno para nós. Eu quero falar hoje com os irmãos acerca do arrebatamento, o arrebatamento da igreja. Nós falaremos algumas coisas que antecederão o arrebatamento e que são coisas que nitidamente estão acontecendo, né? Primeiramente, eu vou ter pouco tempo, eu vou ter 30 minutos. Eu espero passar aí, com a bênção dos irmãos, 5 minutinhos do nosso tempo. 1 Tessalonicenses, vou ler rapidinho, 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz assim, no verso de número 13: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem.
porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Eu quero, em 2 Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 15, outro relato bíblico acerca do arrebatamento, deste acontecimento histórico. Quero estar lendo com os irmãos, desde o verso de número 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo incorruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, o teu ferrão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero ler apenas até aqui. O meu desejo é que Deus use a minha vida nesse período em que estaremos juntos para falar aos nossos corações, para edificar a igreja dele. O que é o arrebatamento? Para quem ainda não sabe, eu gostaria de falar acerca de o que a Bíblia fala acerca do arrebatamento. O texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 17, quando o apóstolo Paulo usa a palavra arrebatados, ele se utiliza da palavra no original harpazo, que significa agarrar, arrancar, Então, arrebatamento quer dizer isso, arrancar, tirar, capturar, tomar para si, Tem o sentido de tomar aquilo, requerer aquilo que é seu por direito. Então o arrebatamento é o dia em que o Senhor Jesus Cristo ele voltará para buscar a sua igreja. Será o dia em que o Senhor Jesus Cristo aparecerá nos céus e a igreja será reunida com ele nos céus. Ele vai tomar para ele vai pegar para ele aquilo que é dele de direito, aquilo que ele comprou, não com ouro nem prata, mas com o seu sangue, com o sangue do Cordeiro, com o sangue que ele derramou, com isso que ele nos comprou, com o seu sangue. Então, o arrebatamento é o dia em que Jesus Cristo enviará os seus anjos para recolher dos quatro cantos da terra, de todo o mundo, de todas as nações, de todas as épocas, de todos os tempos, aqueles que foram lavados e remidos pelo seu sangue, aqueles que creram no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aqueles que creram que Jesus Cristo é o Verbo encarnado, é o Filho de Deus, é o pão que desceu do céu, é a luz do mundo. Aqueles que creram que Jesus Cristo é quem realmente ele diz ser, aqueles que creram naquilo que Jesus Cristo conquistou, pagou na cruz do Calvário. Será o dia então em que o Senhor Jesus Cristo fará uma grande reunião da Igreja Universal, crentes de todos os tempos, de todas as nações, de todas as etnias, todos os povos, todas as línguas, todos os crentes de todas as eras, desde o início, quando ele ressurgiu, creram nele. Nós vamos ter uma grande reunião solene juntos nos ares com o Senhor Jesus Cristo. Será o dia em que a morte será vencida. A Bíblia diz primeiro que o arrebatamento ele vai acontecer na volta do Senhor Jesus Cristo. Eu digo isso porque eu creio que o apóstolo Paulo ele fala que o arrebatamento acontecerá quando a última trombeta tocar.
Então, quando nós vamos lá em Apocalipse, eu tenho pouco tempo, mas depois, se você quiser ler, ou quiser ler enquanto eu falo, Apocalipse 11, 15 e 18, ele fala que o arrebatamento acontecerá na última trombeta. E a última trombeta, meus irmãos, é o dia em que o Senhor Jesus estabelecerá o seu reino, o seu domínio, né? É o dia em que o reino de Deus, que é esta mensagem que hoje nós proclamamos, né? É o dia que isso será expresso ao mundo, a todo olho, né? A última trombeta é a vinda do reino de Deus, é a consumação dos séculos, é quando Deus introduzirá o seu trono, né, o seu governo sobre os seus santos, sobre o mundo. Então, segundo aspecto do arrebatamento, meus irmãos, quando o arrebatamento vai acontecer? Então, é na volta de Jesus. Segundo, quando o arrebatamento acontecer, né, nós vai haver a ressurreição dos mortos, o evento da ressurreição dos mortos, né? Em 1 Tessalonicenses 4,14 diz que os mortos em Jesus, aqueles que morreram em todos os tempos, em todas as épocas, né, em todas as eras, eles virão com Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo fala que nós que estivermos vivos nesta ocasião não antecederemos aqueles que dormem, aqueles que morreram em Jesus Cristo, né? Então, os que vierem com Jesus Cristo, os que morreram em Jesus, os que estão com Jesus, eles receberão nessa ocasião, na ocasião histórica do arrebatamento, os seus corpos glorificados. Eles receberão os seus corpos glorificados. E o texto que nós lemos de 1 Tessalonicenses diz que nessa ocasião também os que estiverem vivos, se nós estivermos, se ocorrer o arrebatamento em nosso tempo, os que estiverem vivos serão transformados também de corpos, seus corpos mortais, os nossos corpos mortais se transformarão em corpos imortais, os nossos corpos corruptíveis se transformarão em corpos incorruptíveis, né? Nós seremos glorificados, assim como Jesus Cristo foi glorificado, recebeu o corpo glorificado quando ele ressurgiu dos mortos. Assim, na ocasião do arrebatamento, nós vamos receber os nossos corpos glorificados e seremos como ele é, nós assim também seremos, né? E assim como Jesus, ele foi assunto, ele se elevou aos céus, nós também seremos elevados aos céus, tomados para o Senhor. E no abrir e fechar de olhos, nós passaremos da morte para a vida, deste corpo mortal para o corpo imortal, deste corpo corruptível para o corpo incorruptível. E para sempre, meus irmãos, nós estaremos com o Senhor. Será o dia em que a morte será vencida, será o dia em que não teremos mais pecado, nós estaremos na nossa plenitude, na nossa santificação total, na nossa glorificação, meus irmãos, onde não vai mais haver dor, sofrimento, angústia. E por isso a Bíblia fala para nós consolarmos uns aos outros com essas palavras, porque não importa, meus irmãos, os males que estão nos sobrevindo, né? Nós sabemos que este mundo está caminhando para a sua destruição, para o seu fim. Nós sabemos que o pecado tomou, né, este mundo quando a humanidade resolveu rebelar-se contra Deus. Nós sabemos que este mundo está caminhando para o seu fim, mas para aqueles que creem em Jesus Cristo, para aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então eles terão um novo mundo, uma nova humanidade. Eles viverão para sempre, meus irmãos. Então este é o arrebatamento, é isso o que a Bíblia fala para nós consolarmos uns aos outros, porque isso nos incentiva a ficarmos firmes, né? A nossa pátria não é neste mundo, a nossa pátria é celestial, né? Nós não somos deste mundo, nós somos do Filho de Deus, nós somos do reino de Deus, nós nascemos do Espírito Santo,
Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo em uma grande peregrinação e vai chegar o dia da manifestação do Senhor, em que nós seremos tomados. Então, neste momento de dificuldade, nesse momento de aflição, de agonia, de dor, de pânico, lembre-se, meus irmãos, que a nossa redenção está próxima. O dia de nós nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo está próximo. O dia em que tudo isso que nós falamos pela fé vai acontecer. Agora, meus irmãos, qual é a relação desse dia histórico, desse dia que vai acontecer no tempo e no espaço? Não será um dia invisível, né? Não será um dia em que ninguém vai ver, mas será um dia visível, né? Qual é a relação desse dia futurístico, né, que ainda está por vir? Qual é a relação dele, né, dessa esperança maravilhosa que nós temos do arrebatamento, com os nossos dias atuais, com a nossa época, né? Primeiro, meus irmãos, é que o dia do Senhor ele virá como um ladrão. Ninguém sabe o dia e nem a época em que essas coisas vão acontecer. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo, falando acerca da volta de Jesus e do arrebatamento, ele diz: irmãos, nos que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Veja que para o apóstolo Paulo, a volta de Jesus e o arrebatamento é uma coisa simultânea, é algo que está acontecendo ao mesmo tempo. Aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, meus irmãos, os tessalonicenses estavam vivendo, eu tenho pouco tempo, não posso entrar no contexto histórico, mas eles estavam vivendo numa ocasião, num período de grande perseguição. Eles estavam sendo perseguidos por causa da fé e havia alguns irmãos entre eles, alguns falsos profetas, alguns falsos mestres que estavam dizendo que o arrebatamento já aconteceu, que a vinda do Senhor Jesus Cristo já aconteceu, e isso causou um pânico naquela igreja que estava sendo perseguida, né? Aqueles irmãos ficaram atemorizados, não sabiam direito, né, o que se tratava. Mas a expectativa, eles estavam dizendo que as expectativas deles já tinham se concretizado. E muitos estavam achando que ficaram e etc, né? Então, meus irmãos, a primeira coisa é que o apóstolo Paulo diz que não é para nós crermos se vier uma pessoa profetizando, né, em espírito, se vier uma pessoa por escritos ou até mesmo por pregação falando que o arrebatamento já aconteceu, né? Não sei se é do conhecimento dos irmãos, mas existem várias linhas teológicas, né, vários escritos teológicos hoje no nosso século que já tem essa linha de pensamento dizendo que o arrebatamento já aconteceu, a volta de Jesus já aconteceu, né? E há uns tempos atrás eu estava conversando com um pastor que tinha o mesmo pensamento. Ele disse para mim que Jesus Cristo já tinha voltado, né? E eu ainda brinquei com ele e falei: infelizmente você ficou, eu fiquei e nós ficamos, né? Deus me livre disso, meus irmãos. Mas esse pensamento, essa linha teológica, essa filosofia já é bem assumida hoje em dia, né? Então, seja por pregação, seja por profecia, seja de qualquer forma, não creais, porque nós não sabemos o dia e nem a hora, né? Pessoas que ficam falando que Jesus Cristo vai voltar no dia tal, né? Quantas pessoas já fizeram isso e se deram mal, né? Decretaram um dia e no dia específico Jesus Cristo não voltou. Então, nós não podemos dar dia, hora, tempo, ocasião, tempo para o dia do arrebatamento, né? Segunda relação com os nossos dias é que o apóstolo diz, meus irmãos, que o arrebatamento ele acontecerá antes do arrebatamento acontecer, né? Antes de vir esse dia, o apóstolo Paulo diz que haverá uma grande apostasia. O que é a apostasia? É a negação da fé, né? É a deserção, se voltar para outros deuses, se afastar de Deus. O apóstolo Paulo diz que antes que o arrebatamento aconteça, haverá uma escala muito grande,
uma apostasia muito grande. E ele diz também que depois da apostasia virá o homem da perdição. Se você quer ler comigo, acompanhe. Diz lá, mesmo texto, 2 Tessalonicenses 2:3, diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, ele fala, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, desculpa. Então o apóstolo Paulo diz que o arrebatamento ele vai acontecer, ele estará perto, ele estará próximo, ele estará às portas quando suscitar, quando houver uma grande apostasia, né? Quando houver esse pseudo-evangelho, esse falso evangelho, quando houver esse falso povo, essa falsa igreja, né, que se reúne em torno desse falso Cristo, né, desse pseudo-Cristo. Então, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, também diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Em 2 Timóteo 4, 3, 4 diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias haverá essa deserção à fé genuína, né? Apostatarão da fé genuína, né? Por obedecerem, por serem levados, enganados por espíritos, por demônios, né? Por ensinos das trevas, do reino das trevas. E ele diz que nesses dias não suportarão a sã doutrina, não suportarão a fé verdadeira, né? Ele disse que as pessoas teriam comichões nos ouvidos, né? Coceira nos ouvidos ao ouvir a verdade do Evangelho. Né? E hoje em dia, realmente, né? Estava conversando com um dos meus irmãos, João Carlos, é um homem de Deus, e nós estávamos conversando, e ele falou que hoje em dia nós temos que desevangelizar para evangelizar. Né? As pessoas, elas realmente elas creem piamente nesse pseudo-evangelho, nesse falso evangelho, e elas entregam as suas vidas por esse falso evangelho. Né? Então hoje você vê a multiplicação disso, hoje nós estamos vivendo esses dias de grande apostasia. Né? Por isso eu creio que nós estamos perto, a nossa redenção está perto, o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, Ele está próximo, Ele está às portas. Né? Hoje você vê um evangelho banal, um evangelho enlouquecedor, desculpa a expressão, idiotado. Né? Você vê pessoas levando óleo, né, para cima do monte, consagrando e dizendo que e vendendo a fé, né, vendendo esses óleos, falando que se você passar nos umbróis da sua casa e na sua família, os demônios vão ser expulsos. Você vê até coisas assim escrachadas, como vassoura santa, né, vassoura ungida, que você passa na sua casa e aí os inimigos vão ser expulsos, né, vão ser varridos. Né, não terá problema na sua vida que não vai ser varrido. E as pessoas realmente estão sendo manipuladas por isso, acreditando nessas fábulas, né? nesses ensinos que foram produzidos fictícios da própria mente do homem, da própria mente desses falsos mestres, desses falsos profetas. Realmente está acontecendo o que Jesus Cristo ele ensinou no seu sermão profético, lá no seu sermão apocalíptico, em Mateus 24, quando ele fala que nos últimos dias, né, naqueles dias surgirão muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, né, muitos falsos cristos, né? Então, meus irmãos, nós estamos vivendo nesses dias. E então o apóstolo Paulo ele diz que quando essa apostasia ela chegar no clímax dela, né, quando a apostasia for algo assim muito perceptível,
né, tomar uma proporção tão grande, né? Então surgirá quem? Ele fala que surgirá o homem do pecado, que nós temos como o anticristo, né? Que seria a personificação, né, desse falso evangelho, né, dessa falsa mensagem. Seria um homem mesmo, né, que será investido com o poder de Satanás, né, como diz Apocalipse 13, Apocalipse 13 do 1, 2, que fala que a besta, né, que surge do mar foi investida com o poder do dragão e com o trono do dragão, né? O dragão ali se refere a Satanás. Então este homem sem lei, né, ele receberá o poder do próprio Satanás. O apóstolo Paulo fala que ele requererá culto para si. Se você continuar lendo, né, o texto, você vai ver, eu não tenho tempo aqui para ler, mas você vai ver que o apóstolo Paulo fala que ele se declarará Deus, né? Ele surtará, né, dizendo que é o próprio Deus. Ele requererá culto para si. Ele se oporá ao povo escolhido e ele se oporá a todo objeto de culto e se oporá até mesmo às igrejas, aos santos de Deus, aos escolhidos, né? O apóstolo Paulo fala que ele fará sinais, maravilhas e prodígios, né? E ele vai atuar com todo o dunamis, o poder de Satanás. Então esse homem ele se tornará dinâmico, né? Ele vai fazer aquilo que o homem não pode fazer por si mesmo, mas ele vai fazer isso não pelo poder do Espírito Santo, mas pelo poder do diabo. E diz a Bíblia que muitos o seguirão, muitos irão até ele, crerão nele, né? Então, ele surgirá, eu acredito, meus irmãos, que esses são dias que nós caminhamos para a manifestação desse homem do pecado, né? E nós cremos que tudo isso Deus está soberano sobre toda a história. Essas coisas devem acontecer. Este líder religioso, esse falso Cristo, ele deve se levantar, né, para que todo o propósito de Deus se cumpra, né? E quando ele se levantar, haverá uma grande tribulação para a igreja, para os escolhidos do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo disse no seu sermão profético em Mateus 24 que os escolhidos de Deus estarão na grande tribulação. Essa é a teologia de Jesus. Rapidamente, eu vou ler para você em Mateus 24, 21 e 22. Jesus Cristo falando aos seus discípulos, quando questionado quando todas essas coisas acontecerão, ele questionado aos seus discípulos, ele fala a respeito também da grande tribulação, né? Em Mateus 24, 21 e 22 diz: porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então veja que o próprio Jesus diz que haverá naqueles dias uma grande tribulação, a qual nunca houve antes na história da humanidade, né? Então essa tribulação ainda não aconteceu, mas vai acontecer, né? E ele fala que se naqueles dias não tivessem abreviados, ninguém seria salvo, né? Mas por causa dos escolhidos de Deus, tais dias serão abreviados. Quem são os escolhidos, meus irmãos? Quem são o povo de Deus? São aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, né? Então você vê que o próprio povo de Deus irá passar por essa grande tribulação, né? Então outra prova que os cristãos vão passar pela grande tribulação está em Mateus 29, 31, 24, do 29 ao 31 também. Continuando o texto, Jesus diz que logo em seguida a tribulação daqueles dias, ele fala, né? Logo em seguida, após a grande tribulação, o sol escurecerá, perdão, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então veja bem, depois da tribulação, da grande tribulação, depois da grande perseguição ao povo de Deus, é que Jesus Cristo voltará, né? Ele voltará
vindo dos céus, né, nas nuvens do céu, com poder e muita glória. E aí, logo em seguida, ele descreve o arrebatamento. Ele fala: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, aqui é o arrebatamento, dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Então, logo após aqueles dias, logo após a grande tribulação, a manifestação do homem sem lei, né, Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja, para reunir os seus escolhidos. Mas, meus irmãos, a igreja será perseguida, a igreja ela será morta, a igreja ela será maltratada por esse homem, por esse líder que se levantará na história, né, como um pseudo-Cristo. Perseguirá então o povo de Deus. E hoje, meus irmãos, eu estava vendo algumas pesquisas que a denominação Portas Abertas fez, né? Já de muito tempo, eles foram terminar agora em 2020 sobre os países perseguidos, né? As nações perseguidas, onde tem perseguição ao Evangelho, a Janela 1040, né? Os países que encabeçam essa lista é Irã e Coreia do Norte, né? Que fazem oposição muito forte, 50 países que fazem oposição ao cristianismo, né? E são países em que os nossos irmãos, as nossas irmãs são perseguidos, né? Perdem suas famílias, são humilhados, são ultrajados, são perseguidos psicologicamente, fisicamente, né? São perseguidos de várias maneiras, são jogados a campos de concentração, torturados, muitos degolados. Em pleno século XXI, meus irmãos, nós vimos na Síria muitos cristãos sendo crucificados, né, ao ar livre. Então você vê uma grande perseguição já contra a igreja. Essa pesquisa dos Portas Abertas diz que de 250 milhões, 250 milhões de cristãos, né, estão sofrendo grande perseguição, uma perseguição intensa mesmo, né, no mundo. Então, unindo, né, todos os cristãos perseguidos nesses países fechados, nesses países de alta perseguição, né, diz que 1 em cada 12 cristãos estão sofrendo, né, uma grande perseguição, estão sofrendo martírio, estão sendo humilhados, né, por conta de não negar a sua fé. Nós vemos, irmãos, hoje a Europa, os países que foram sede dos avivamentos protestantes, né, a França, a Inglaterra, nós vemos esses países já não tem mais igrejas, né? Nós vemos a diminuição do cristianismo. Hoje, o índice de satanismo e dos muçulmanos crescem muito mais do que o cristianismo, né? A igreja tem sido perseguida de várias maneiras, né? Nós vemos o liberalismo entrando fortemente nas igrejas dos Estados Unidos, né? Tem uma estimativa aí que fala que mais de 8.000 igrejas fecham por dia nos Estados Unidos. Não sei até que ponto é verdade esse número, mas hoje nós vemos no Egito, né, igrejas sendo queimadas em muitas partes do mundo, né, a apostasia se revelando, meus irmãos. E tudo indica, né, tudo abre, tudo deixa plano, o caminho está sendo aberto para a vinda deste homem sem lei, né? Hoje nós vemos não só a igreja perseguida, mas a sociedade em si, uma sociedade sem lei, sem padrão, né? É uma sociedade em que a moral, né, é distorcida, é relativa, né? Então você tem uma perseguição social, política, né, e até mesmo a questão da economia, né, com relação a isso. Mas no capítulo 2 ainda do texto de 2 Tessalonicenses 8, diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda.
Ou seja, meus irmãos, este homem pode ser investido com o poder de Satanás. Ele pode fazer maravilhas, né? O falso Cristo, esses falsos cristos podem fazer maravilhas, milagres, prodígios para enganar o povo, né? Pode perseguir a igreja, pode perseguir o povo santo de Deus, mas ele não vencerá, ele não triunfará, porque quem triunfará será o nosso Jesus Cristo, que é o Alfa e o Ômega, que tem todo o poder e que com o sopro da sua boca ele vai derrotar, ele vai destruir, ele vai matar este falso Cristo que se levanta. E meus irmãos, aqui já para acabar, tinha mais coisas para falar, mas não vai dar tempo. Já passei aí mais de 5 minutos do meu tempo, mas para terminar, eu quero dizer que a nossa redenção está próxima, né? O Senhor Jesus está vindo para salvar a sua igreja, para buscar a sua igreja. E assim como os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos líderes religiosos, os falsos líderes políticos estão aplainando o caminho para o anticristo, assim nós como igreja, meus irmãos, minhas irmãs, temos o compromisso de aplainar, de endireitar as veredas para a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Endireitai o caminho do Senhor, né? Proclamai que o Senhor vem. Nós temos um papel de atalaias, né, meus irmãos? E de anunciar esses últimos dias, de conclamar, né, de tocar realmente as trombetas, avisando que o reino de Deus se aproxima, tá bom? Então, eu quero dizer para você, não tenha pânico, não tenha medo, permaneça firme, permaneça fiel ao Senhor Jesus Cristo em todas essas perseguições, em todas essas pragas, todo vírus. O Senhor está nos protegendo, o Senhor está nos guardando, porque essas coisas devem acontecer para que venha o fim. Então, quando isso acontece, traz muita tristeza para nós, porque nós perdemos pessoas queridas, nós perdemos pessoas que estão ao nosso lado, nós também nos ferimos com isso, mas, meus irmãos, nós temos que saber que neste momento a nossa redenção, ela está mais perto do que nunca. Amém? Ela está mais perto do que nunca. Ora vem, Senhor Jesus. Eu quero apenas orar com você para nós encerrarmos, tá bom? Pai, eu te agradeço, Senhor. Agradeço pelo teu Espírito, agradeço por essa palavra, agradeço por essa reunião, agradeço pelos irmãos que me ouvem. Senhor, toma cada um nas tuas mãos, Senhor. Que assim, Senhor, lá como no Egito, Senhor, que as pragas passaram, mas não tocaram o seu povo, Senhor. Guarda o seu povo que está com a marca do Cordeiro, Senhor. A praga passou, o anjo da morte passou, mas ali estava o sangue do Cordeiro, Senhor, passado nos umbrais das portas. E as famílias que estavam com o sangue do Cordeiro não foram atingidas. Senhor, nós cremos que nós estamos não com a marca da besta, não com a marca do anticristo, não com a marca do falso profeta, não com a marca desse ministério da iniquidade que já tem operado, Senhor, mas com a marca do Deus vivo, com a marca selados com o sangue do Cordeiro. Assim nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos. E nós dizemos amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.